Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesta semana nós iremos aprender sobre o roteiro de TV e roteiro de cinema. Dessa vez, o roteiro de TV é o que nós vamos ver, né? Nós vimos muitos gêneros jornalísticos, reportagem de divulgação científica, infográfico. Agora nós vamos para essa parte mais literária, né? Nós estávamos vendo gêneros jornalísticos, agora nós vamos ver gêneros literários, tá? Como um texto literário, o roteiro ele pode explorar recursos que lhe conferem caráter poético. Então, como tem uma liberdade maior do autor, ele pode explorar linguagem poética, a imaginação dele pode fluir mais. O primeiro recurso da organização do roteiro é a divisão de cenas. Então, muitas vezes não é dividido em parágrafos, né, mas em cenas. O roteiro apresenta trechos narrativos e descritivos, articulados às falas das personagens em discurso direto. Então, tem trechos que contam a história, trechos narrativos, trechos descritivos que descrevem as ações, descrevem os lugares, os cenários, e o discurso direto, que são as próprias falas dos personagens. Muito importante no roteiro são as rubricas, né? Então, a rubrica é um recurso de organização do texto, né, do roteiro. Além de trazer informações sobre a sonoplastia, que é o som, a iluminação, o cenário, o figurino, ela é utilizada para indicar a intenção da personagem ao dizer a fala. Por exemplo, chama-se rubrica de intenção, ou descrever uma ação que ela realiza enquanto fala, rubrica de ação simultânea. Então, por exemplo, existe uma fala da personagem e enquanto ela fala, o autor pretende que ela abra um presente. Então, depois da fala, vai ter, às vezes, entre parênteses, uma rubrica de ação simultânea. Enquanto fala, a personagem abre o presente, tá? Essas partes de rubrica são muito descritivas. Então, vamos falar da minissérie. A minissérie de TV envolve diferentes linguagens não verbais, que são musical, visual, cenográfica, figurino, né? Tudo isso é chamado de linguagem não verbal. É uma linguagem, mas não tem escrita, não tem fala, podendo abranger ainda efeitos especiais também. Todavia, o roteiro da minissérie contempla apenas o que nela é definido pela linguagem verbal. Então, o que é o roteiro? O roteiro é tudo o que é linguagem verbal, tudo o que é fala de personagem, tá? As imagens devem aparecer no roteiro da forma mais semelhante possível às que vão aparecer no filme. Para construir esse efeito, é preciso planejar a ordem de que tudo irá integrar o roteiro, os acontecimentos que aparecem de forma narrativa, os diálogos e as rubricas, né? Então, tudo precisa estar muito bem pensado e planejado para que depois possa se executar da melhor forma, né? Então, se no texto diz que a personagem vai abrir um presente, no momento que a personagem está encenando, ela precisa abrir o presente, ter um presente em mãos. Se no roteiro diz que o presente é grande, o presente tem que ser grande. No figurino, na cena, tem que ter alguma coisa grande. Então, tudo tem que estar de acordo. O roteiro pode apresentar-se de duas formas, de acordo com o que o leitor a que se destina. O roteiro literário, ele destina-se ao leitor que deseja apreciar a história, por isso contém apenas os diálogos e as rubricas e orientações técnicas relativas ao cenário, iluminação e interpretação. E destina-se o roteiro literário destina-se ao leitor que deseja apreciar a história, por isso contém apenas os diálogos e as rubricas necessárias para a compreensão de cada cena, né? Aí existe o roteiro técnico, né? Além dos diálogos e orientações, destina-se às pessoas envolvidas na produção e direção da novela, ou minissérie, filme, programa de TV. Existe, por exemplo, livros que têm roteiros, né? Por exemplo, um livro de uma peça de teatro. Um livro de uma peça de teatro é para ser apreciado pelo leitor. Não precisa de algumas orientações técnicas para uma pessoa da iluminação e alguma coisa assim.
mas o roteiro técnico precisa ter essas orientações. Bom, a nossa atividade será sobre essa minissérie aqui, tá? Tem aqui uma imagem da atriz que a interpretou, se chama Hoje é Dia de Maria, né? Nós vamos ler cenas da minissérie, produzida e transmitida pela TV Globo em 2005. É uma atmosfera de encantamento. A produção conta com a história de Maria, uma menina que sai de casa para fugir dos maus tratos da madrasta. Em suas aventuras, além de ser transformada em adulta por Asmodeus, o diabo, o nome do diabo na história, a Maria encontra um pássaro ferido, né? Como vocês podem ver aqui, é um pássaro, ele é um pássaro cenográfico, não é verdadeiro, né? Hoje é Dia de Maria foi escrito inicialmente em 1995 pelo dramaturgo Carlos Alberto Sofredini. Bom, eu não vou ler tudo aqui, essa parte com vocês, né? São apenas algumas informações adicionais sobre a escrita do roteiro dessa história, quem escreveu, né? Mas só digo a vocês que foi exibida na TV Globo em 2005, né? A minissérie, com direção do Luiz Fernando Carvalho, integrou a programação de comemoração de 40 anos da TV Globo, sendo exibida de terça a sexta-feira entre 11 e 21 de janeiro, por volta das 23 horas. Tá? Esse texto, ele traz algumas características, uma mistura de histórias de contos populares brasileiros, como o conto A Madrasta, né, que foi registrado por Silvio Romero, e A Menina Enterrada Viva, registrada por Câmara Cascudo. Tá? Os contos populares também já foram estudados por nós, né? O autor também usa elementos dos contos de encantamento, como a Gata Borralheira, tá? Então tem algumas partes de encantamento, de magia, e também tem um pouco de romance nessa parte que nós vamos ler, tá? Existe um vídeo da cena que nós vamos ler, que está neste link aqui, você pode clicar nesse link, e também espero enviar o link, tá? E depois de ler o texto, responder as questões da 1 até a 9. Então, eu vou ler com vocês o texto e explicar as questões aqui, tá? Bom, hoje é Dia de Maria. Existem 2 jornadas desse texto, tá? Então, nós vamos ler da primeira jornada. A cena é a cena 57. Eles estão no riozão exterior, pôr do sol. Então, todas as indicações do local estão aqui, ó. Maria vai andando pela margem do rio, ouve um gemido e estaca atenta. Ela para. Logo percebe no chão um pássaro incomum que bate as asas e emite uns gemidos estranhamente humanos. Está crivado por uma flecha. Maria abaixa-se e, com extremo cuidado, pega o pássaro e o traz junto ao colo. O pássaro pia dolorosamente. Então, aqui são indicações da imagem enquanto não tem fala, né? Bom, então Maria, né, agora vai vir a fala dela. Cuidado que fizeram com essa criatura de Deus. Coragem, meu amigo, que vou curar essa ferida. Maria começa a tirar a flecha, o pássaro pia esganiçadamente. Ela o consola, acarinha suas penas. Tudo dor passa. Maria tira um pouco mais a seta, o pássaro pia de dor. Tudo a dor se esquece, agora já se falta tão pouco, coragem que tudo a dor termina. Maria finalmente retira toda a seta do peito do pássaro. O pássaro incomum se transforma num lindo rapaz nu, que cai no chão. É o amado. Maria sufoca um grito de susto e espanto e se afasta. Depois pergunta surpresa: quem é você? Com esforço, o amado tenta erguer-se do chão. Sou aquele que velei seu sono e segui teus passos, e vi, encantado em voar livre no espaço, nem estar perto do manto das estrelas, nem no campo dos pássaros das manhãs. Quis andar pela terra. Trôpego, né, meio balançando, o amado tenta, mas não consegue se suster nas pernas e cai no chão.
virando o rosto, envergonhado da sua fragilidade. Então, as pernas dele estão fracas. Aí ele diz: eu conheci a altura dos voos, os raios mais fortes do sol, naveguei no ar gelado das montanhas e enfrentei o hálito quente do deserto. Eu que agora estou tão perto de você, não sei caminhar. Minhas pernas não me obedecem, sou um fraco. Por favor, não me olhe. Né? Lembre que ele está envergonhado. E ela diz: quem é você? Os olhos do amado se entristecem por um instante. Ele não responde. Será você aquele que já adivinha? O amado permanece em silêncio, mirando no fundo dos olhos de Maria. E por que minha voz pergunta quem é você, se meu coração já lhe conhece? Ainda não sou nada, nem ave que era homem completo. Nem ave que era, nem homem completo. Sou o fruto dessa queda que tanto sonhei. Por você quis ser homem, e agora estou perdido. Me diz, foi você que esperei sem saber? Foi você que sonhei à noite sem lembrar de manhã? É aquele que meu coração... Cala, meu coração meu, aquieta minha alma. Né? Em lágrimas. A indicação da fala, do jeito que ela tem que fazer na cena. O peso tão leve do amor me esmaga. E ela chama, vem. Maria estende as mãos em direção ao amado, que com a ajuda de Maria começa a se erguer. Não sou homem inteirado completo ainda. E até tô achando que um é a parte que falta ao outro. Deitados, Maria e o amado olham as estrelas que brilham no céu. Preciso de falar, ele diz, né? Não precisa, o amado se vira para Maria. Preciso, logo quebra a barra do dia e com o sol vem a minha tristeza. Homem, só sou na sombra da noite. Na luz do dia, minha sina é ser pássaro. Não, né? Lágrimas começam a rolar no rosto de Maria. Não chora, o amado diz. Eu não queria descansar de amar. Né? Lá de cima, vou seguir seu passo. O sentido das minhas horas vai ser desejar o fim do dia. O sol nasce e cresce no horizonte, espargindo sua luz sobre a terra. O pássaro levanta num lindo voo e Maria fica lá embaixo e acena um adeus. Bom, então vocês podem ver que tem também uma linguagem informal, algumas palavras da fala comum e um pouco da simplicidade, que a Maria é uma menina simplória e fala uma linguagem simplória também. Ela fala algumas palavras, parece um pouco até caipira, que a gente diria, né? Então, se a personagem tem essa característica, o texto tem que trazer essa característica também, tá? Não está errado, está de acordo com a personagem. Bom, então as atividades, gostaria de ler o texto com vocês e explicar isso. Então, para o vídeo não ficar muito grande, não vou ler as atividades em si, tá? Mas prestem atenção do sentimento de um para o outro. Assistam o vídeo para ajudar vocês a visualizarem a cena, tá? E atentem também para os recursos poéticos da linguagem. Né? Perceba que não é uma linguagem, não é uma história rápida. Ela se demora, eles usam alguma linguagem diferente para dar um tom poético à história. Então, muitas vezes, eles não falam diretamente, não dizem assim, olha, amo você. Eles dizem de uma forma mais poética, tá? Se atentem a isso. Bom, então aqui tem os exercícios, né? Aqui do 1 até o 8. Também é legal vocês lerem esses quadros, tá? E esses anote aí para vocês se informarem mais sobre o gênero. E aqui as questões 10, 11 e 12 sobre a estrutura do roteiro, tá? A parte de divisão de cenas, a parte de rubrica, que é importante nesse gênero, tá certo? Bom, então, até a próxima semana, espero que vocês consigam fazer, gostem da atividade. Se tiverem dúvidas, podem me procurar sempre, tá? Bom, então, até a próxima.